levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui na tarde de hoje, reunidos em nome de Jesus. Rogamos a Ele a misericórdia, o auxílio, a todos os irmãos que porventura aqui estejam desencarnados, assim como nós encarnados. Pedimos o auxílio dos bons espíritos, dos trabalhadores da Seara de Jesus, e vem nosso auxílio para o entendimento do Evangelho da tarde de hoje, nos auxiliando, pedindo também por todos aqueles que não estão aqui, não puderam vir, que eles recebam as energias de paz e de amor, que assim seja. A lição de hoje é o capítulo 26, preservar-se da avareza. Está em Lucas, versículo 12, 13 e 21. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dizem a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhes disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. Depois vem a parábola, né? Mas antes da parábola, vamos fazer um comentário desse trechinho, né? Porque a avareza não é só de bens materiais, mas existe a avareza dos bens espirituais. A gente tem que prestar muita atenção. Muitas vezes a gente acha que significa só bens materiais, que só o dinheiro, né? Mas tem pessoas que elas não são capazes de dar um sorriso, tem pessoas que não dão um abraço, além daqueles que não dão um cruzeiro para ninguém, né? Que são os bens materiais, que não são capazes de repartir aquilo que elas têm, ou de ajudar. Repartir não digo, né, que a gente não vai repartir. É muito difícil alguém nessa terra, já bastante desprendido, poucos, né, a gente ouve falar que repartiam os bens materiais, né? Mas a gente, na medida do possível, a gente procura fazer alguma coisa, né, em prol do próximo. Mas quando Jesus fala, né, tende cuidado de preservar-vos da avareza, porquanto seja qual for a abundância que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. Quer dizer, por mais ricos que a gente seja, por mais bens que a gente tenha, até mesmo por mais inteligente, quando fala da avareza espiritual, tem grandes inteligências que só usam essa inteligência para si, né? Então, por mais riqueza, vamos falar da riqueza geral, que o ser humano tenha, a vida dele não depende desses bens. Por que a vida não depende desses bens? Porque a qualquer momento eu posso partir. Eu estou aqui, posso ir embora. Eu não sei a hora que eu vou. Eu posso estar bem e a minha vida, eu posso ser o mais rico que for, porque isso não vai me prender aqui. Chegou a minha hora, eu vou partir. Então, minha vida não depende dos bens materiais que eu possuo. Né? E também ele fala, né? Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para vos fazer partilhas? Né? Porque Jesus ele não se ocupava dessas. Até aí ele deixa bem claro, né, que ele não se ocupava dos bens espirituais, dos materiais de ninguém. Ele estava aqui para repartir os bens espirituais, para fazer com que as pessoas se tornassem melhor interiormente. Né? Aí ele propõe essa parábola, né? Disse-lhes a seguir essa parábola: havia um rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e
que se entendia a pensar consigo mesmo: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que eu vou colher? Aqui está, disso que farei: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direis a minha alma tem de reserva muitos bens para longos anos. Reposa, come, bebe, goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: quem insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que se servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros só para si, e que não é rico diante de Deus. Bom, aí explica o que Jesus disse lá no começo da lição, né? Nossa vida não depende dos bens que acumulamos. O que a gente tem que analisar nessa lição? Os bens, eles não são prejudiciais à nossa vida. Não significa que acumular bens seja errado. O que é errado, né? Aliás, acumular ou ter bens, né, não é errado, mas acumular excessivamente a ponto da pessoa esquecer tudo à sua volta. Muitas pessoas, elas passam a vida trabalhando de uma forma tão frenética, acumulando bens que já não tem mais necessidade. Ela não tem necessidade de tantos bens e ela quase não usufrui desses bens, porque ela trabalha tanto que ela não tem tempo de usufruir dos bens. Ela não tem tempo de fazer uma viagem, não tem tempo de fazer de ter um descanso com a família, de dar carinho para os filhos. E existe muita gente assim, que ela trabalha freneticamente, sem parar um momento para pensar naquilo que ela veio fazer aqui de real, né? Ela não tem um equilíbrio, ela trabalha sem, aí gera um desequilíbrio, esse excesso de trabalho. E a pessoa não aproveita aqui a vida real, né, que nós passamos aqui muito pouco tempo em relação à vida na eternidade, né? A eternidade que o nosso espírito vive. São segundos a vida na Terra. E a pessoa não presta atenção, não aproveita esse tempo também para fazer outras coisas. E a gente vê muitas crianças abandonadas de pais vivos, né? Porque os pais trabalham muito e não prestam atenção naqueles que estão dentro de casa, não evangelizam, né? Não levam um local, não tem tempo de educar. Muitas vezes esses filhos são presas fáceis, né? de malfeitores, de traficantes, né? E geralmente são filhos de pessoas muito ricas. Não quer dizer que as pessoas muito pobres também não se viciam, mas aquelas pessoas muito ricas que ficam assim, num vazio muito grande, porque elas são praticamente abandonadas por esses pais que só vivem em função do trabalho. E não é só isso, né? Existe também, a gente tem que prestar atenção nessa linha tênue dos bens. Foi o que Jesus quis dizer aqui, ó, né? Preserva-vos da avareza, porquanto seja qual for a mudança, ela não impede a gente de desencarnar, né? Preservar-se da avareza também é perigoso, essa avareza, porque a gente se torna escravo dela. E essa escravidão pode trazer prejuízos muito grandes. A pessoa acaba se tornando uma pessoa doente. Muitos adoecem por acumular bens materiais. A gente vê histórias, eu já vi histórias assim na TV. Eu lembro de uma senhora, né, que ela era uma pessoa assim, aparentemente uma família pobre, né? E um dia ele vivia pedindo e parecia que ela não tinha nada.
Mas um dia quando ela sumiu, alguém achou, ela morreu sozinha no apartamento, e foi encontrado assim, mas muito dinheiro debaixo do colchão dela. Ela não gastava. E esse dinheiro já tinha desvalorizado, não valia mais nada. Fora o que ela acumulava dentro de casa, ela era tipo uma acumuladora, né? Antigamente chamava pão duro, hoje em dia chama pessoas acumuladoras, porque não é só acumuladora de bens, de dinheiro, porque tem gente que ganha, guarda lá no banco e vive uma vida de penúria, né? Os filhos não têm nem sapato, nem roupa, se pede, não tem as pessoas. Então essa pessoa já é uma pessoa doente, já se tornou uma pessoa que ela atravessou aquela fina camada, né, da loucura, a linha tênue da loucura, né, porque a gente atravessa ela sem perceber. Por isso o perigo, né, o dinheiro traz esse perigo quando a pessoa não tem equilíbrio, quando a pessoa não foi preparada para aquilo, ou ela traz assim algum processo de desequilíbrio de vidas passadas, ou foi muito pobre e traz aquilo, eu não sei, deve ter alguma explicação para a pessoa assim, né? Mas esses são os bens materiais. E os bens espirituais? Aquela pessoa que às vezes é muito inteligente, mas não faz nada pelo outro usando a inteligência, a não ser em favor de si mesmo. Ela também traz, eu ouvi a Sônia falando quando ela chegou, né? Uma conversa sobre a pessoa fazer muito para o outro e não fazer para si mesmo, né? A reforma íntima, esquece dessa reforma íntima, desse trabalho interno que tem que se fazer. Tudo é desequilíbrio. Ou existe um que não faz nada, né, e acumula bens e não tem tempo de pensar no outro. Existe aquele que só faz pelo outro, esquece de si mesmo. É aquela preocupação excessiva com a família, com os filhos, com tudo, e fica ali querendo mudar, querendo dominar a vida do outro, querendo que o outro mude, né, ali na marra, né, querendo mudar, porque a gente tem uma fase assim, eu já tive uma fase assim, achando que a gente ia mudar o outro, mas a gente está aqui para orientar, mas o outro tem o livre-arbítrio, né, e a necessidade de crescer, de caminhar. E essas pessoas esquecem desse trabalho interno, que é a reforma íntima, né? Também não deixa de ser uma avareza. A avareza de sentimentos, que a gente tem que prestar atenção, né? E essa avareza, ela também traz grande prejuízo, não só para a gente, como também para o outro. A avareza de sentimentos é aquela pessoa que não dá um abraço, que não dá um sorriso, que não dá amor, que não é uma pessoa compreensiva, não é indulgente, né? Não é paciente. Ela tem essa avareza, né, de sentimentos. E existem tantas outras avarezas que a gente não dá nem para falar aqui, né, que a gente não percebe, mas que a gente faz. Isso é meu, eu empresto, né? É um livro que eu tenho, olha, eu empresto, mas me devolve. E fica cobrando o livro, né? Sendo que o outro poderia passar. Então, aí cobra, o outro está sobrando alguma coisa dentro de casa, começa com as pequenas coisas. E tem alguém precisando, mas eu prefiro guardar ali, não vou emprestar porque vai estragar. E assim a pessoa, são as várias avarezas que existem, né? Que as pessoas não percebem. E o que a gente vai levar? E a gente tem que prestar bem atenção nisso. Tudo isso é passageiro, porque a gente não vai levar. E aí a gente fica prestando atenção e aí desencarna e não vai levar. A única mala que a gente vai levar são as virtudes. Então, se essa mala se a gente só pensou nas coisas materiais, nossa mala vai vazia, nossa bagagem para lá.
que a única bagagem que a gente vai levar são essa da nossa reforma, dos nossos sentimentos, né? De tudo aquilo que a gente fez de bom para a gente e para o outro, né? Que a gente fez em matéria de melhoria para a gente mesmo, mudança espiritual, né? Aquele auxílio que a gente dá, levando quando os nossos filhos é criança, levando com a evangelização, porque só quando é criança, porque depois de adulto a gente não consegue mais, né? Enquanto eles são crianças, a gente pode fazer tudo, porque eles são obedientes, né? Às vezes vão reclamando, mas a gente leva assim mesmo. Um dia aquilo vai ser muito importante para eles. Então a gente, nessa parte, levando uma pessoa na casa espírita, uma pessoa para ouvir uma palestra, chamando quem trabalha com o passe, né, o estudo. Então tudo isso a gente vai levar, tudo aquilo que aprendeu, né, é o que a gente vai levar, a bagagem espiritual. E o aprendizado, eu quando estava estudando essa palestra, eu fiquei muito pensativa. Eu fiquei pensando, meu Deus, será como é que eu estou nesse estágio da vida, né? Porque a gente fica pensando, eu realmente não sei. Realmente não tenho uma ideia assim concreta se eu estou fazendo tudo certo. A gente tenta, né? Como que a gente está ainda nesse estágio? Será como a gente é? Será que a gente ainda é apegado, né? Porque isso aí tem a ver com o apego, né? Esse apego aos bens materiais. É tudo isso, né? Então, na verdade, o Evangelho, a lição nos convida ao desprendimento, né? Porque esse capítulo inteiro fala disso, né? É o desprendimento dos bens materiais, dos bens terrenos. E Deus nos empresta, né? Nos dá tudo aquilo que a gente necessita para viver, porque a lei do trabalho está lá no livro dos Espíritos, né? Ela é necessária, porque através dessa lei do trabalho nós vamos evoluir como espíritos, né? Vamos melhorar. E através do trabalho a gente desenvolve a nossa inteligência. E é muito importante essa lei do trabalho. Hoje, estudando, eu me caiu uma lição do irmão X, que chama a ficha. Eu estou caindo, chama a ficha. Havia um trabalhador espírita, né, chamado João Mateus, trabalhador atuante, palestrante, né? E ele estava completando 50 anos de vida, meio século de vida, né? E após aquele dia, após a noite de trabalho na casa espírita, após a oração com os companheiros, né, ele foi para casa e se preparou para uma noite de sono. Estava feliz, contente, porque tinha feito muito trabalho na casa espírita, e foi dormir. Quando ele deitou, dormiu, sonhou que estava chegando no plano espiritual. Ele se viu assim na porta e ele se sentiu feliz, porque ele se sentiu tão leve, o corpo dele era tão leve, que ele já estava curioso para atravessar aquela porta para saber o que vinha do lado de lá, né? Tinha uma pessoa na porta, tipo ali um porteiro, né? E disse para ele assim: antes do senhor entrar, dê uma olhada na sua ficha para não ter mal entendido. Ele falou: ficha? Aí a pessoa deu para ele tipo um rascunho, uma lista enorme, né? E ele com várias folhas. E ele abriu curioso. E era a ficha com o nome, a ficha dele. Estava escrito assim: João Mateus, nascido data tanto, né? Pais bons e boa orientação, bons livros, teve acesso a bons livros, a boa educação, nunca ficou doente.
teve acesso à parte espiritual, que os pais eram católicos, frequentou a igreja católica há muitos anos, assistiu, e vai falando assim, assistiu 600 missas, mas não prestou muita atenção nelas. Aos 26 anos foi para a casa espírita, se tornou espírita, palestrante, atuante na casa espírita, fez 1.600 palestras, 2.140 sessões espíritas participou, deve ser sessão mediúnica, né? Assim, em nome de Jesus, né? Um trabalho bem orientado, um estudo bem orientado. Aí isso é o que ele casou-se, teve 4 filhos, mas não era bom pai, não era bom marido. A esposa era como uma escrava que tinha que obedecer a tudo. Não auxiliou os filhos na evangelização, evangelizou todo mundo, mas não evangelizou os filhos, né? Olha que interessante. Durante a sua vida inteira, não era bom vizinho, mal cumprimentava, não dizia bom dia, era ranzinza, não era indulgente, não aceitava crítica, mas era o primeiro a olhar o defeito alheio. Durante a sua vida ele tinha muitos bens, né? Acumulou, apesar de trabalhar na casa espírita, ele era muito inteligente, tinha uma inteligência privilegiada, estava escrito lá, que o fez acumular muitos bens, no valor de 600 mil, tinha uma conta bancária de 350 mil reais, né? Quer dizer, tinha bastante dinheiro. Mas durante a sua vida inteira, deu 90 reais para as pessoas necessitadas ou pedintes que apareciam na sua porta. Na casa espírita, para ajudar nas causas humanitárias, uma única vez deu 12 mil reais. E quando ele, aí embaixo estava assim, créditos, não, débitos. Quando ele lia débitos, ele estava tão assustado com aquela lista que leu que acordou. Acordou assustado. Estou pensando na minha ficha. E aí, chegando, no outro dia, chegou na casa espírita feliz e disse para os companheiros: eu tive um sonho, que foi um aviso. Vou mudar toda a minha trajetória. Entendi que não estava fazendo as coisas certas. De hoje em diante, vou colocar a ação, né, fugiu, gente. Quer dizer, as palavras com a ação, né? Porque ele falava, mas não praticava. Eu vou mudar, vou abrir uma creche para crianças necessitadas e, se possível, acolher aquelas que não têm família também. E todo cheio de propósito, né? Vou mudar tudo na minha vida, vou trabalhar pela minha reforma íntima. E aí foi, marcou com os companheiros, e no outro dia eles iriam se encontrar já para programar as novas diretrizes. E ele era o presidente do centro. Carne, não é? Nada para ninguém, gente. Eu fiquei pensando em mim, né? Meu Deus do céu, como será a minha ficha lá no alto? Então, foi para casa, né? Para que no outro dia ele se encontrasse naquela hora. Não apareceu. Um dos companheiros foi na casa dele, sabia o que tinha acontecido, bateu na porta. João Mateus tinha morrido de um infarto fulminante. Então, resumindo a lição, né? Que adiantou tudo, ele tinha os bens, tinha tudo, né? Os bens espirituais, mas ele era avaro de tudo aquilo, fazia, mas acho que não tinha entendido bem. E acumulou bens materiais e não fez também nenhuma caridade material, né?
Porque eu acho que a caridade material tem muita gente que não tem nada, então ele não vai ter como fazer, ele vai fazer a moral, né? Agora quem tem e tem condição, né? Eu acho que é uma coisa importante, né? E pode fazer porque guardar tanto e vai levar o quê? Não vai levar. Então, para hoje, o que temos, a lição de hoje foi isso. A Elza quer fazer uma peça, Elza? Uma coisinha? Foi surpresa. Aí você faz e já faz a prece. Final. Bom, essa semana, né, a gente comemorou o dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele foi um jovem muito rico. E ele era filho único. Então, ele, um dia, né, porque ele vivia nas farras, né, da noite, porque tinha muito dinheiro, né, então gastava do jeito que queria, né. E um dia ele teve uma revelação, né, de uma luz, veio lá, e ele caiu em si, na realidade, quem realmente estava fazendo. E aí ele pegou, largou toda a fortuna, você estava falando, largou toda a fortuna dos pais e saiu andar pelo mundo, seguindo os passos de Jesus Cristo. E ele morreu assim, bem, realmente, numa pobreza muito grande. Só que ele foi um chamado, né, para ele. Então ele seguiu, e ele andava sem nada, ele largou tudo. E ele andava simplesmente com sandálias de couro, né, que ele usava muito, e um surrão, que era uma roupa que ele usava. Então ele saiu desse jeito da casa do pai e da mãe. Lógico, os pais ficaram muito tristes, né, porque ele era o único herdeiro, né, mas é isso, assim, um pouquinho da história de São Francisco. E a gente, assim, falam que São Francisco de Assis, ele falava, os animais entendiam, ele entendia a língua dos animais, entendeu? Então ele é conhecido como protetor dos animais. Tá? Eu vou falar um pouquinho dele, né? Vamos lá. São Francisco, Vinícius de Moraes. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Já vai São Francisco de pé no chão, levando nada do seu surrão, dizendo ao vento, bom dia amigo, dizendo ao fogo, saúde irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, cantando história dos passarinhos. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.